Bom, o nosso tema de hoje nós vamos analisar umas colocações que vão ser feitas, que é muito interessante, é fascinante, né? Sobre EQM. Assunto inclui fenômenos como a percepção extracorpórea, sensação de paz, passagem por túnel de luz, encontro com entes falecidos e revisão panorâmica da vida. Quer dizer que é um tema que abrange tudo. Carlos, muito obrigado por você ceder o seu tempo para estar conosco aqui, apesar de todas as dificuldades que a gente sempre enfrenta. Vai ser uma conversa fantástica e nós gostaríamos de ouvir o seu primeiro alô aqui conosco. Bom, boa tarde a todos. Fico muito contente pelo convite, né? Eu acho que o assunto é bem estimulante. A gente vai ter uma conversa muito instrutiva, né? Nós aqui e as pessoas que nos acompanham pelo podcast. Carlos, eu começo com a nossa primeira pergunta aqui, que eu acho que seria a pergunta de muitos ouvintes. O que é EQM? O termo EQM ele foi cunhado na década de 70 pelo médico norte-americano Raymond Moody, quando ele escreveu um livro chamado Vida Depois da Vida, que foi o primeiro, digamos assim, pontapé inicial de uma revolução dentro da medicina. Já se tinha conhecimento de estados em que pessoas que passaram pela morte clínica conseguiam se voltar através de técnicas de tratamento, né, médicas, diziam que tinham visto alguma coisa que seria impossível de se ver no estado clínico da morte, né? Porque depois de o coração para 20 segundos a 30 segundos depois, a atividade cerebral também para, fica iselétrica, né? Você vê a linha contínua, 0. Certo? Todas as funções automáticas, como a pupila ficar parada, tá? Não tinha como a pessoa ter nenhuma atividade cerebral que pudesse levar a descrever o que foi feito durante o período de tentativa de ressurreição do corpo. Ainda assim, a pessoa voltava e dizia, né, falava, tinha visto todo o processo, que tinha visto pessoas que não estavam presentes, as pessoas que estavam vivas, né, mas eram pessoas já falecidas, mas ninguém levava isso em consideração. Mas o Raymond Moody ele conseguiu trazer, no primeiro livro dele, algumas dezenas de relatos, e isso levou alguns médicos, alguns enfermeiros, né, que presenciaram, foi uma semelhança a começaram a falar abertamente sobre o caso, e isso chamou a atenção de pesquisadores do mundo inteiro. E hoje em dia nós temos vários pesquisadores do mundo inteiro de renome que estão debruçados sobre o tema, tá? Então, EQM, experiências de quase morte, ou EPM, experiências próximas da morte, é o termo que se usa para esse tipo de fenomenologia. A pessoa tem uma morte clínica e, a partir dessa morte clínica, né, cerca de 20% de pessoas que tiveram paradas cardiorrespiratórias conseguem descrever todo o processo de ressurreição como se estivesse acima, de fora, e no próprio corpo, certo? Ainda até um pouco mais além dessa situação, a gente vai discutir isso aqui agora, mas EQM é esse termo que significa experiência de quase morte. É quase morte porque não é uma morte definitiva, a pessoa voltou. Mas o pesquisador holandês Ingvar Lommel, ele fala que o termo não é bem adequado, não, porque clinicamente a pessoa realmente está morta. Tá? Está morta. Mas consegue voltar. Esse consegue voltar, isso varia de alguns segundos, mas teve casos de várias horas. Tá? São casos bem específicos, né? Mas o leque fenomenológico é bem interessante. Não sei se ficou claro, né? EQM é sua experiência. Está começando agora, isso foi a primeira, né? Muito claro. Mas, Carlos, observando esse que você está dizendo, que está no começo ainda, vamos acompanhar o público, né? Que alguém pode não conhecer a EPM, precisa mais esclarecimentos antes de aprofundar. Em que essa experiência, que é uma realidade científica observada nas universidades, principalmente americanas, me parece que os Estados Unidos estão na vanguarda dessas observações.
pelo menos pelo que eu li, é isso. Você deve confirmar ou não. Então, eu lhe pergunto, eu vejo que isso é um passo da ciência de uma forma ousada, dada por esses pesquisadores, esses médicos, né? São médicos, são gente que pesquisa em universidades. E isso não está no caminho da espiritualidade também. A ciência, pisando no campo espiritual ou religioso, o que você acha? O que eu vejo é o seguinte, está aumentando muito o número de casos de EQM no mundo inteiro, certo? E os maiores centros de pesquisa são Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Austrália e Canadá, certo? Não são só médicos, não, tem neurologistas de laboratórios estudando. Sim, eu desenvolver, neurologista principalmente. Então, ele está chamando atenção. O que eu acho interessante é que a gente vê, né, quando se fecha uma porta, alguma janela se abre. Porque, assim, vamos puxar um pouco essa vinculando o nosso conhecido espiritismo. Né? O espiritismo ele é feito pelas pessoas que o compõem. As pessoas que compõem o espiritismo atualmente estão meio fechadas essa parte científica da coisa. Então, você veja que depois vai estudar por outro caminho. Me parece que o fato de estar pipocando esses fenômenos em vários lugares, inclusive no Brasil, é para chamar a atenção para essa realidade. Entendeu? Onde a gente falhou, outros estão tomando o bastão e estão caminhando. Entendeu? É o simples fato de que o fato de haver um EQM já põe em xeque a noção convencional, tradicional, da relação mente e cérebro. Porque se a mente for produto do cérebro, como o leite é produto da mama, certo? Parou de funcionar, parou o pensamento, parou a consciência. No entanto, exatamente no momento que para tudo, o pessoal que volta, que tem experiência, nunca teve uma consciência tão clara, tão lúcida, como no momento em que estava do outro lado. O que põe em xeque o modelo. Né? O que já era posto em xeque por outros fatores. Né? A gente sabe que existem alguns casos bem distantes. Por exemplo, gente que tem hidrocefalia e que tem doutorado. Tem só uma fina camada do tecido cerebral. Era para ser uma pessoa completamente desabilitada na comunicação e no pensamento e funciona. Quer dizer, será que é realmente o cérebro que produz a mente ou o cérebro é só um receptor, certo? Como a televisão é um receptor de uma emissora de TV. Isso é o que diz o Espiritismo, né? Que já diz o Espiritismo, mas o que diz o Espiritismo de base, a doutrina, né? Os espíritas já têm uma dúvida, se diz aí. Você tem alguma pergunta, Alex, para fazer a Carla? Me veio à mente, quando ele estava explicando essa questão da quase morte, ou da morte mesmo, se o estado de coma, como ficaria nesse caso? Existem pessoas que têm experiências similares ao do EQM em estado de coma. Ou então, através de anestesia. Até mesmo através de meditação e oração, a pessoa pode ter uma experiência dessa. Complementando a pergunta, no caso não sei se você já viu sobre catalepsia projetiva, se estaria relacionado também. Olha, o que me parece é que você modificando o seu estado de consciência e modificando um pouco o metabolismo orgânico, isso propicia a saída do corpo. Mas isso é algo que ainda está em estudo. Okay? A pessoa que tem EQM, uma parte nunca pensou em. Aliás, muita gente tem experiência e não fala que teve experiência porque ele não sabe em que se vai basear. Não sabe nem do que o termo existe. Entendeu? E quando diz sobre o termo existe, dá aquilo ali. Você então não fui o único que pensou por isso. Porque é muito diferente do. Né, quebra todos os paradigmas dos modelos de normalidade. O que eu percebo é que muitas vezes a pessoa tem essa experiência de quase morte, ou a chamada projeção astral, mas como ela não tem o conhecimento, e também existe a questão de que a experiência que ela teve é como se ela tivesse que ser codificada para o cérebro físico. Então, nem tudo sai exatamente com a correspondência exata. Existe essa dificuldade.
Então, tanto do ponto de vista do estado de consciência, que seria uma visão um pouco mais pelo viés materialista, né? Considerando a consciência, ou pelo viés espiritualista e espiritual, existe essa dificuldade dessa comunicação, né, entre os dois lados. Então, agora existe uma diferença entre EQM e projeção astral. Certo? A EQM ela é inesperada, mas me parece, o que se parece, que enquanto na projeção astral o corpo está funcionando, certo? Então realmente vai ter uma repercussão Baixa mais, pode baixar. mente Que tá cérebro, sim. certo? O que implica em conexões sinápticas e tal. Na EQM o cérebro está parado. E me parece que a recordação da EQM é muito mais forte do que a recordação da experiência fora do faz corpo. sentido. Inclusive, já fizeram um teste de memória. Você faz teste de memória biográfica pessoal, você faz teste de uma memória assim, fictícia, você inventa uma história, depois você reconta a história e você faz a história e você conta a EQM. No padrão, né, no score total, a pontuação da recordação da EQM é maior do que as outras duas. É incrível, né? Já li bastante, mas nunca tinha reparado nesse detalhe. Que o cérebro deixando de funcionar daria mais liberdade para a experiência ter realmente uma consciência mais completa. Mas aí é que está, Alex, entendi. Ele está a consciência, mas quando ele volta, o cérebro não participou. Como é que ele se lembra? Tudo vem a memória cerebral recebe aquilo, né? Recebe essa ideia e ele conta para todo mundo e não esquece mais nunca. Né? É realmente um mistério, acho que é realmente. É um mistério. E em estudos prospectivos, né, você faz uma nova entrevista com uma pessoa 15, 20 anos depois, ela continua do mesmo jeito, não muda nada. Diferente de uma memória biográfica, que geralmente muda um detalhe ou outro. Não emocional, se altera, depois de 10 anos, 20 anos, a pessoa já conta diferente. Outra coisa que acontece, né, que é assim, quem passa pela experiência dificilmente vai acontecer na pessoa. O hábito é muito forte, a pessoa muda completamente, fica uma pessoa estranha, não é mais a mesma pessoa no sentido de que ela revaloriza toda a vida. Certo? Se torna mais espiritual, não se torna mais religiosa, se torna geralmente mais espiritualizado. Ô, Carlos, de que forma o medo da morte se manifesta nessas pessoas depois que a pessoa passa pelo EQM? Todos os pesquisadores falam que a grande maioria perde o medo da morte. Quem passa pelo EQM. Inclusive, quem volta, muita gente se gostaria de ter voltado. Estava tão bom do outro lado, a sensação de paz. Não querem voltar. Eles não querem voltar. E até reclamam. Não são todos os casos, não. Mas tem Tem algum caso assim que você possa nos contar a respeito de uma pessoa que passou pelo EQM? Tem vários, certo? Eu aconselho aos nossos ouvintes a irem no YouTube e buscar o documentário do Fernando Serra chamado Vida Depois da Morte. Inclusive passou nos cinemas do Brasil no ano de 82, eu me lembro que foi na época da Copa do Mundo da Espanha. E é muito interessante porque ele é baseado exatamente no livro do Raymond Moody e nos Elisabeth Kubler-Ross, que era uma psiquiatra suíça, que estudou a questão da tanatologia, né, que é a preparação das pessoas em estados terminais para a morte. Tá? E aí, nessa conversa dela com as pessoas em estados terminais, ela vivenciou pessoalmente, né, ela viu vários casos de EQM. Certo? Então, isso foi lançado em DVD no Brasil, mas como ninguém mais compra DVD, o pessoal da produtora, eles deram a contribuição de qualidade no YouTube. Então, vocês podem ver. Na verdade, existem vários documentários. Tem um filme também que é Depois da Morte. É filme documentário. Eu acho que a gente consegue encontrar nos streams. Certo? Fora outros documentários aí. Então, assim, é bem interessante porque você tem olha, é diferente do que dizem. Isso foi efeito de falta de oxigenação, foi efeito da anestesia. Só que quando você tem falta de oxigenação, no máximo você vai ter uma confusão mental, você vai ter uma alucinação. Né? E nesses casos de EQM, você tem padrões que se repetem em todas as culturas, em todos os países, as pessoas não se conhecem. A maioria nem sequer sabe que existe esse fenômeno da EQM e relatam da mesma forma. Eles se veem acima do corpo, normalmente, primeiro estágio. Né? O segundo estágio, geralmente, você começa a ver pessoas da sua
os relacionamentos já são falecidas, de ver a pessoa, certo? Que é o segundo estágio. O terceiro estágio é o famoso túnel, que naquele filme Ghost, não sei se vocês se lembram, tem uma parte que ele está, né, ele é baleado, ele no hospital, ele está lá no hospital lá. Ele é sugado, né? Não, ele vê uma pessoa morrendo e a pessoa sendo sugada lá. É um túnelzinho lá. Claro. Certo? Esse túnel é o terceiro estágio, está sempre presente também no celular, né? É um túnel inesperado. Normalmente, bom, aí vai variar a descrição do túnel, né? Muita gente diz que é um túnel escuro, que tem uma luzinha no final que vai ser um túnel. É. E outras pessoas dizem que não, que é uma coisa meio colorida. Bom, mas é um túnel, certo? Todo mundo fala isso. Tem uma luz que atrai, a pessoa chega nessa, vai em direção a essa luz assim, e lá ela se sente acolhida. Tem uma entidade superior, normalmente. Né? Aí tá, vai variar também. Pode ter uma entidade superior. Aí essa entidade superior, que é impactante, aí vem a interpretação da pessoa, né? Você vai chamar a entidade de anjo, de Cristo, de Buda, de Cristo, sei lá, depende da sua cultura. É um ser que ele não te julga, você sente um acolhimento, certo? Uma paz muito grande. Ao lado dessa entidade aí, você pode ver parentes falecidos. Aí você entra para um quarto estágio, que é o chamado limiar. Aí, que é um limiar simbólico. Pode ser um portal, uma ponte, né? Um estágio que alguém diz assim, olha, você não pode continuar, você tem que voltar por isso. Ou então, pergunta, você quer continuar ou quer voltar? Não essas coisas, mas depende do caso. Esse túnel será o cordão de prata? Não, cordão de prata é Nada a outra ver. coisa. Pronto, tá Cordão de prata respondido. é o que liga o perispírito ao corpo. Tá? Que é muito visto em experiências fora do corpo, mas muito pouco visto na EPM. As pessoas que comumente, né, que passam por esse processo de EQM, elas demonstram que existe uma modificação interior, até eu posso dizer, na personalidade da pessoa. Ela é uma pessoa agressiva e depois de uma passagem dessa, onde ele é levado, né, pelo esse processo, como você já colocou aí, do tudo, essa pessoa volta com uma visão diferente. É uma pessoa que perdoa, é uma pessoa que procura ajudar, é uma pessoa que antes gostava muito de mentir, já não é mais desse jeito. Isso influi também nessa EQM? Influi porque você passa por um momento existencial inesperado, tá? E o grande impacto é que você nota que você é acolhido, você não é julgado, você é acolhido, você vê que a vida continua, entendeu? E que do outro lado existe uma paz, uma plenitude que você não tem do lado de cá. Então você começa a revalorizar o que é aquilo que você achava que era mais importante na sua vida. Você tem uma mudança de perspectiva existencial. É um choque emocional grande, né? Tem um filme que fala sobre isso, ó, um filme chamado Salvo pela Luz. Não sei se alguém viu. Não acho que não. O cara era terrível, o cara era agressivo, ele era egoísta, sabe? Ele gostava de machucar as pessoas. Muito malquista mesmo. Aí ele, um dia de tempestade, o telefone toca. Quando ele atira o telefone, um choque, o raio bateu nele, né? Ele foi lançado na parede, pá, morreu. Aí quando tem experiência, sai do corpo, ele vê o corpo, vê o pessoal tentando ajudar e sobe pelo túnel. Quando ele chega na parte da luz lá, ele vê uma figura luminosa do lado dele e diz assim, não o julga não, certo? Mas ele faz ele ver o que foi que ele fez na vida, né? E diz, olha, quando ele faz... É um telão que... quando ele tem a retrospectiva de vida, ele consegue sentir o impacto que ele causa nas pessoas, né? Então ele fica assim. Aí a entidade diz, você pode voltar. Você pode voltar e tentar reverter o que você fez. Quando ele volta, ele começou completamente transformado. Outra coisa que acontece é que essas pessoas que geralmente voltam, elas acabam desenvolvendo algum tipo de capacidade psíquica. Premonição, intuição, é bem interessante, entendeu? E ele também veio com isso. Então, é um filme antigo, não sei se eu nunca mais vi, mas o nome é Salvo pela Luz, é com Eric Roberts, que é o irmão de Julia Roberts, que faz o personagem principal. Carlos,
Não pode fazer. Agora lembrar de Everton, que ele pediu para Sim. você fazer um contato com ele. Tá bem, deixa eu fazer essa pergunta, essa questão, porque então, no Livro dos Espíritos, capítulo 8, nós temos lá o estudo da emancipação da alma, certo? Que são as formas de o espírito se desligar parcialmente, mais distante ou menos distante do corpo, né? O sono o sonho, o êxtase, o próprio transe mediúnico é um desacoplamento parcial, em que, no caso do espírito do médium, ele tem percepções. A EQM me parece também que é algo nesse sentido, é um desligamento talvez mais extremo do espírito, deixando o corpo, né? Acho que fica um laço muito tênue, como foi estudado no livros espíritas, que permite à alma essa liberdade de como ela vê ou entrever coisas do plano espiritual que não estão acessíveis, mas que essa visão nova, essa visão instantânea ou inesperada dele, não deixa de ser um retorno ao ambiente dele, que é o plano espiritual, que é o ambiente onde todos nós viemos, né, segundo a doutrina espírita da reencarnação. Então, eu lhe pergunto, com tudo isso, essa visão panorâmica, essa visão profunda que toca a alma, o espírito, que é a experiência da EQM, ela poderia ser, a gente pode encaixar ela nesse cômodo geral da doutrina espírita, nesse assunto aí da emancipação da alma. Se encaixa porque é uma emancipação, só que tem a diferença, né? Que enquanto o médium está vivo, e o corpo, se está vivo biologicamente, o corpo está interferindo na percepção, a EQM, o corpo está morto. Entendeu? E me parece que na EQM, pelo corpo estar morto, o impacto, já que não tem influência do físico diretamente, é muito maior. Certo? Porque você vê, muitas vezes o cara está sofrendo lá na cama do hospital e quando ele sai, ele não sente mais nada, ele está sentindo daquele alívio. Um dos motivos pelos quais a pessoa não quer voltar é esse. Entendeu? Porque assim que volta, ele já começa a sentir tudo novamente. Então, já interfere. Você veja só, a gente quando está sonhando, vou dar um caso, todo mundo vivencia aqui. A gente tem um sonho vívido, que acorda, está bem fresco na cabeça, mas 5 minutos depois já decaiu, depois decaiu mais ainda. 1 hora depois, é só um vestígio do que você viu. Não deu tempo de fazer sinapses da sua experiência onírica, entendeu? Então, mesmo quando a pessoa está no médium, tem muita interferência. O médium está tendo a percepção externa, tá? E a influência também externa, mas também está tendo influência física. Então, tem uma interferência grande. Já na EQM, não. O cérebro parou de funcionar. Entendeu? Agora, a expressão morte, que você está dizendo, claro que é simbólica, né? É uma forma assim, é um grau extremo de falta de resposta do corpo físico à paridade. Mas, na verdade, não houve a morte, né? Porque a gente sabe que, havendo algum desligamento definitivo do espírito com o corpo, o espírito não volta mais, né? Como o cordão prateado que ele falou. É o caso de Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro. Já no 4º dia, Jesus trouxe ele de volta, mas ali não tinha visto. Jesus dizia que ele estava dormindo. Então, eu acho que ali provavelmente era um caso de catalepsia. É diferente de EQM, né? Carlos, há alguma diferença da EQM para um episódio psicótico, onde a pessoa, de repente, entra num estado assim que ele começa, ou até mesmo das drogas, como existe, aqui mesmo tem um pessoal que toma um chá, um negócio e entra num estado totalmente diferente. Ayahuasca. Deixa eu... Olha, está. Não, se fosse um delírio causado por intoxicação, não haveria Quando ele padrões apareceu, você mostra ali. tão universais. Mostra, né? E ele Vai fazer uma ligação de vídeo, né? não só o padrão comum, os padrões se repetem, como você traz informações que você consegue comprovar depois. Então, tem um caso muito famoso do cara que teve um EQM,
Saiu do hospital e por cima do hospital ele viu que tinha um tênis pendurado dentro de uma sacada de uma janela lá no último andar. Entendeu? Que não era nem onde é que ele estava. E depois eles comprovaram, o tênis está lá, da cor tal, que o pessoal falou e comprovou. E outra coisa, você fala até, pronto, o caso que o Kim Valone ficou famoso. O cara teve uma parada cardíaca na rua, e a ambulância chegou, tentaram fazer a ambulância, não conseguiram, né? Levaram para o hospital, entubaram o cara, e o cara, para poder ser entubado, tem que tirar a dentadura dele. Ele estava morto, já fazia alguns minutos, morto mesmo. O cara pegou a dentadura e jogou numa gaveta lá perto do desfibrilador. Né? Aí depois voltou, passou uns dias internados, aí depois ele viu o enfermeiro lá e disse: ei, vem cá, cadê a dentadura que você colocou naquele carro tal. Como é que ele sabia que estava morto fazer alguns minutos? Entendeu? Se fisicamente ele estava morto. Estava clinicamente morto. Por isso que essa questão, a gente vai precisar rever o que é a morte, viu? Porque a morte é um processo. Tá? Antigamente morria assim, parou o coração, morreu. Não, parou o coração não, porque você parou o batida cerebral. Nesse caso, parou o coração, parou a batida cerebral e o cara estava tendo. Bom, um caso famoso de uma cantora americana chamada Pam Reynolds, tá? Ela tinha um aneurisma no cérebro. Então, praticamente, se aquele aneurisma explodisse, ela morreria, porque era bem no interior do cérebro. Tem uma cirurgia de alto risco que era necessário fazer. Então, para fazer cirurgia, tinha que fazer o quê? Você tem que provocar uma morte clínica dela, para tirar o sangue dela, para poder fazer a cirurgia. Então, ou seja, ela estava com parada cardíaca, o corpo estava a 14 graus, praticamente sem sangue, e a mulher descreveu o que os médicos estavam conversando, certo? O que estavam fazendo. Descreveu o aparelhinho que abre, né, o crânio, né? Ele disse: olha, você abriu minha cabeça com um aparelho parecido uma escova elétrica. E realmente o aparelhinho parece uma escovinha elétrica, sabe? Descreveu tudo, tal. Falou até o que a enfermeira discutiu lá na hora com o anestesista. Isso completamente errado. E eu achei muito interessante que você trouxe para a gente que caracteriza a EQM é que é uma experiência também, às vezes, muito íntima. Fala de questões da vida da pessoa, ela poder fazer diferente. E quando ela retorna, ela traz toda essa, como se fosse uma paz, como se fosse outro estágio mesmo da vida. E esse outro, seja estágio da consciência, emancipação da alma, a identidade, não traz dessa forma tão caracterizada quanto a EQM, que é muito forte em quem teve essa experiência, né? Eu achei isso bem interessante. Impactante. Gente, alguém que teve uma doença grave, se recuperou, já não é uma pessoa, imagina uma pessoa que passa pela surpresa de saber que a vida continua. Olha, uma coisa é você saber porque alguém falou, porque alguém ensinou, porque faz sentido, tal. Outra coisa é você saber porque você vivenciou. Isso aí ninguém tira de você mais, não. Agora, esse pessoal que passa por isso geralmente se cala, porque ele sabe que ninguém vai entender. Quando você passa por tenta falar o que por exemplo, você está aqui na Paraíba, que é um lugar quente, e vai para o Alasca, vai para os esquimós. Tá? O esquimó sabe onde é que o gelo é fino, onde é que o gelo é grosso, simplesmente pela tonalidade do cinza do gelo. Você não sabe, para você tudo é igual a mesma coisa, é gelo. Você não vivencia aqui, então ao risco de você cair num gelo e morrer afogado, gelo congelado, é muito grande, porque você não tem aquela vivência que eles têm lá. Então você imagina, porque você está. Tem um livro muito interessante falando sobre Timóteo Figurante, que é Fernão Capelo Gaivota. Não sei se você já falou, de Richard Bach. Um livro que fez muito sucesso nos 70. Que é a história de uma gaivota que queria voar mais alto que as outras gaivotas, e ela é expulsa do mundo por conta disso. Ela é expulsa por ser diferente. Fernão Capelo Gaivota. Capelo Gaivota. Nisso aí ela se torna uma pobre gaivota solitária, mas ela acaba morrendo e vai para um outro plano de existência. Entendeu? E nesse outro plano de existência, ela encontra outras gaivotas que eram como ela, que voavam mais alto que ela, elas mostram lá a amplitude do universo, né? Aí diz assim: você quer voltar para o seu bando para trazer essa sua mensagem? Aí ele volta e causa um rebula dentro. Porque você não consegue, você que não tem experiência, você que é uma pessoa cega, você nunca vai saber o que são as coisas. Por mais que a gente descreva verbalmente, entendeu?
Então, o pessoal que passa por essa experiência tem dificuldade, sabe? É como se você saísse de duas dimensões e fosse para uma terceira. Como é que você vai definir o que é uma terceira dimensão para quem só conhece duas? Como é que uma pessoa de quarta dimensão vai definir uma pessoa para quem só conhece três? Entendeu? É complicado, mas assim, é um impacto muito grande, sabe? Quem convive com a pessoa percebe que a pessoa se transformou. E isso não acontece com quem tem delírio, intoxicação, né, ou falta de oxigenação. Inclusive a questão do túnel, por exemplo. Vocês sabem que para ser um astronauta, você passa por vários treinamentos. E tem um treinamento que é a centrífuga, né? Você entra numa centrífuga. E quando você está numa centrífuga muito forte, né, o sangue não chega até o cérebro, começa a descer. Então você começa a ver uma espécie de túnel. Só que a pessoa que está tendo um túnel e sabe que vai ter um cientista enjoado. Não vê nenhum ser, nenhum parente que morreu, não sente nenhuma atração pela luz, não vê nenhum ser luminoso, né? Nem tem essa perspectiva da vida, né? Que às vezes acontece, né? Que tem toda uma fenomenologia que escapa a essas tentativas de definições reducionistas. Inclusive, tem um livro, olha só, um médico neurologista americano que era altamente cético, ele achava que a EPM nada mais era do que o fruto da oxigenação, da interação medicamentosa e tal, só que ele também pegou uma diligência. E teve um EQM. Quando ele voltou, a primeira coisa que ele foi fazer foi escrever um livro para rebater tudo que ele tinha dito antes e mostrar, usando a própria medicina, que não fazia sentido. Aquelas teorias para mostrar que, entendeu? E o nome do livro chama-se Uma Prova do Céu. Carlos, eu assisto muito o canal que é aquele que eu te falei, Afinal, que somos nós. Eu já assisti muitos vídeos dele. Agora eu vejo só uma vez uma pessoa relatar que esse túnel, ao passar por esse túnel e ao chegar em determinado local, não foi como os outros. 99% contam que era um lugar bonito, onde tinha um ser para dar uma assistência. Essa pessoa, ela foi, como a gente chama na doutrina espírita, para um umbral, para um lugar escuro, um lugar trevoso. Qual a dimensão e o que você pode nos trazer em relação a essa informação? Foi até uma mulher quem descreveu isso. Então, a grande maioria das EQMs são positivas. Mas existe uma pequena parte que é de experiência negativa. E geralmente, não importa se a pessoa está no Japão, se está aqui no Brasil, se está lá no meio do Himalaia, se tiver uma EQM negativa, as situações são parecidas. Certo? A pessoa se vê nesse documentário que eu falei, do Vida Depois da Morte, né, dos anos 70, o último caso é de uma menina que tem suicídio. Olha, é um documentário americano de uma moça que não sabia nada de espiritismo, certo? E a descrição que ela faz, que aparece no vídeo lá, é do umbral. O cara está no meio do lamaçal com pessoas distorcidas, sabe? Que gritam, você tentou se matar, você é suicida, entendeu? Sou semelhante a alguma coisa que a gente já ouviu falar, né? Nós espíritas aqui. Então você vê que a coisa se repete. Agora veja só, eu acho que esses casos, assim, eles foram, de certa forma, planejados, pelo outro lado, para mostrar que nós somos responsáveis pelo próprio desenvolvimento, entendeu? E que as consequências podem ser funestas. Já que a gente falhou, nós, o movimento aqui, estamos falhando, né? Agora está vindo por outros meios a mesma verdade. Gente, independente dos ismos, a verdade é uma só, assim, né? A complexidade do real é um só, entendeu? Você vai atingir essa complexidade por vários caminhos, tá? Mas existe isso aí também. Agora veja só, nenhum desses pesquisadores adotam uma linha religiosa, não. Eles estão só coletando informações, tá? Mostrando que a realidade é mais complexa. Tá? A gente tem que ter um certo cuidado para não religiosizar as coisas. Tá? Mas você acha que eles se tornam espiritualistas? Ficam bem mexidos. Fica. Bem mexidos.
É porque a gente tem a comunidade científica, né, que foi muito forte, o próprio Espiritismo surge com uma base muito forte da ciência, na França, com Kardec. Então, pelos excessos da Igreja Católica, criou-se uma resistência muito grande, né, dessa conciliação entre religião e ciência. E eu acredito fortemente que essa grande resistência vem desse processo histórico que foi muito intenso. Então, eu acredito que a tendência não é a pessoa se tornar religioso, mas é uma outra forma de ver a vida. Alguns até usam o termo, né, conscienciologia, que é estudar o pós-vida no sentido da própria consciência humana, sem envolver questões religiosas, espíritos, sem usar essa linguagem, mas criando uma própria forma diferente de ver, né, estados da consciência. Inclusive, o nome consciência, usa consciência, né, para evitar os nomes tradicionais que estão ligados à religião, né? Espírito, alma, coisa. Mas é um rótulo diferente para esse conteúdo. Mesma coisa. Olha, na pessoa de nós, o Carlos Mendes ele é físico, mas ele não conhecia isso, não. Ele foi apresentado a Isaac Hermes por um médico chamado Edson Amâncio. Inclusive tem um livro. Edson Amâncio, ele é neurologista, neuropsiquiatra, neurologista, cirurgião neurologista, professor da USP, certo? Ele começou a estudar as EQMs e me apresentou para o Carlos Fernandes. E a partir daí eles começaram a fazer o programa lá. E ele foi entrevistado pelo Pedro Bial e falou, olha, o problema é que... Ele perguntou, e como é que você vê isso? Como é que você, que é um cientista, se vê dentro dessa situação? Ele disse, olha, eu mudei o modo de ver o mundo. Certo? Eu estou convicto de que existe uma outra realidade mais profunda do que essa que nós vivemos. Não sou religioso, mas me considero mais espiritualizado agora por conta dessa. Eu não posso negar os dados, os fatos. E eu acho que é por aí, entendeu? Que a gente deveria. O que acontece no meio espírita, era um tríplice, né, aspecto que é o científico filosófico, morais. Se transformou em religião um tanto rasa no Brasil, entendeu? E uma religião que busca maravilhas, grandes médios, sabe, endeusamento, pessoas que digam o que a gente tem que fazer. Ou seja, ninguém quer mais assumir responsabilidade pelos próprios atos, não, entendeu? Vamos seguir pelas cartilhas. E interessante que nesse meio espírita, o próprio Allan Kardec está Sim, faz tempo isso. Carlos, eu pergunto uma coisa, você puxou mais atrás um assunto de como se houvesse um programa espiritual superior abrindo, ou intensificando, ou provocando as EQMs, certo? Que eu concordo plenamente com isso. Então, a gente vendo, eu me lembrando daquele livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que é um livro até fininho, onde ele traça a intervenção espiritual nos grandes fenômenos sociológicos e antropológicos de toda a Terra, de toda a evolução humana. A civilização grega antiga, o Império Romano, e outras coisas mais que operam, assim, pontuais, que montaram, que formaram a história humana, como é o governo espiritual administrando, na verdade. A gente não vê isso, mas há um poder superior que você pode chamar Deus, e a gente sabe que Deus é a base de todas as coisas. Então, eu pergunto a você se você acha que essa intensificação das EQM, aliás, que você até já falou, queria só que você comentasse mais a respeito, para evidenciar que há uma programação, há uma administração superior das coisas que encaminha tudo para um progresso, a melhoria das coisas. E se essa EQM se enquadra em todo esse movimento, que inclusive traz outras coisas, pela transição planetária. Olha, por acaso, eu acho que não é não. Isso está acontecendo, certo? E não é só nesse âmbito que a coisa parece estar sendo feita, não. A gente está vendo que está aumentando muito o número de crianças com memória espontânea de vidas passadas, certo?
Teve um movimento da transcomunicação também, que hoje está meio arrefecido, mas também foi uma tentativa, certo? Aí teve as tentativas anteriores na metapsíquica, parapsicologia, isso, acho que batendo na porta estão sempre fazendo isso, certo? Alguns luminares. E espíritos como nós, né, que estamos interessados. A gente chega do outro lado que quer mostrar que aquilo continua. Eles tentam todos os meios chamar a atenção. Isso é mais um deles, tá? Mas infelizmente a gente está naquela, sabe? A gente está no jardim da infância ainda da humanidade. Mas é mais uma, certo? Algumas pessoas vão se sensibilizar, não é para todo mundo, não. Né? Pouca gente, ainda hoje, se você observa, muita gente não sabia que esse fenômeno existe. E quando ouve pela primeira vez, estranho. Né? Precisa de certa familiaridade, um certo aprofundamento. Mas as peças estão sendo feitas. Estão adentrando essas academias. Né? Existe uma perspectiva interessante, né? Que aí seria basear mais naquela questão do inconsciente coletivo que o Jung tanto falou. Então, quando o poder superior está se aproximando para fazer certas coisas acontecer, é porque o inconsciente coletivo está trazendo. Então, na verdade, os dois ocorrem simultaneamente. É um inconsciente coletivo. Existe uma maturidade, mas olha só. Platão já contava, no caso, na República, ele conta o caso do soldado Ler, né? Ele foi filho de batalha, perdeu muito sangue e foi dado como morto. Na hora que ele estava na pira, para ser a cena da pira, ele volta, estou vivo, só que contou, né? Passou pelas experiências que isso há 2.400 anos atrás. Carlos, qual é assim, você como psicólogo, né, dentro da sua área, qual é o impacto maior para uma pessoa que sofre a EQM quando ele retorna, não só em relação vamos dizer, a sua vida junto a familiares, a tudo, em relação à vida, qual é o impacto que você acha que é maior? Olha, pelos relatos das pessoas que passam pela maioria, isso me lembra muito o estado de iluminação de Buda. Tá? Entendi. O Buda teve... Isso é que é a realidade. A pessoa fica, olha só, a pessoa deixa de ter preocupação, sabe? Ter o carrão, de aparentar ser o que não é. A pessoa está vivendo aqui e o agora, ele sabe que o que importa são as relações interpessoais, entendeu? Muda é uma mudança de existência. O pessoal geralmente muda de emprego. Tem gente que deixou, o cara era praticamente um banqueiro, entregou o banco para o filho e fez orfanato e está cuidando de crianças hoje, sabe? Porque muda, as coisas mudam de sentido, mas só é assim, uma pancada que a pessoa tem na percepção da realidade. Entendeu? E existem casos raríssimos em que a equipe médica consegue perceber, na hora da catena EQM, a pessoa fora do corpo e os parentes falecidos da pessoa do lado. Já aconteceu. Quem percebe? Os médicos e enfermeiros. Sim. Essas coisas de médico. O último livro de Raymond, o último livro de Raymond Moody fala sobre isso. Puxa. Entendeu? Aí muda a pessoa que passou a experiência e muda o médico que viu o cara fora do corpo. Todo mundo ficar mudado. Qual a importância eu acho que a espiritualidade superior está querendo um foco muito importante e único em tudo isso, que é evidenciar a imortalidade da alma, espalhar isso. Qual a importância disso? Maturação, né? Você relativizar as preocupações humanas. Olha, tem um outro cara que vocês podem pesquisar no YouTube, tem vários vídeos, ele é espanhol, mas tem alguns vídeos dele que é em português, chama-se Manuel Sanz Segarra. Ele é um cardiologista espanhol, professor universitário, tá? E ele ultimamente ele virou um arauto da experiência de morte na Europa, certo? E ele até cita que nós temos um corpo, uma consciência biológica e uma supraconsciência, que seria o espírito. Nos vídeos dele, ele até citava Kardec. Certo? Tem Bruce Grayson, eu mandei até um artigo dele para vocês aí. Sim, eu vi. Certo? Ele também era um outro cara que era cético, assim, mas ele
é um dos maiores estudiosos do assunto, tá? Junto com Kim Valumel na Holanda e Sam Parnia, que é nos Estados Unidos e Inglaterra. Sam Parnia faz 20 anos que ele está coletando estudos e está fazendo um estudo retrospectivo e prospectivo de experiências e está criando um modelo de EQM para ajudar os médicos que passarem por uma experiência dessa a saber lidar com seus pacientes. Então o negócio está... Hoje em dia isso é discutido em congresso de medicina. Você não puder. Isso há 30 anos atrás era impensável. Hoje em dia a pessoa não aceita isso porque é tão comum. Medicina e espiritualidade é um assunto da universidade, né? Está dentro Na da academia. Pronto, tem o pessoal que eu já falei para vocês aqui da outra vez, né, da Juiz de Fora, que está no Brasil, inclusive eles publicaram um livro pela principal editora científica do mundo, que é a Springer, que é Ciência da Vida após a Morte. Já foi traduzido para o português, já foi publicado em alemão, em inglês e em português. Certo? E eles fazem os estudos, eles citam fazem um respeito de todos os estudos acadêmicos sobre EQM, memória cerebral e mediunidade. Então está adentrando, e a juventude está entrando agora, embora os meios tradicionais não discutam isso na sala de aula, mas o pessoal está mais interessado nisso. Né? E quando você começa a ter pacientes que venceu isso, As mentalidades novas, né? O mundo se preparando para o mundo próximo, às grandes transformações, né? é uma tentativa, né? Se vai dar certo. Mas não dá certo, porque A a gerência é superior. Nós sabemos que a internet é praticamente terra de ninguém, né? Inclusive, muita coisa deixa a desejar e encaminha uma sociedade até para o mal. Mas você acha que essas informações e a internet em si, o trabalho que ela está fazendo, cada vez mais divulgando a EQM, isso está influindo muito também? Influencia, né? Assim, olha, é um instrumento. E todo instrumento, o problema de como o instrumento é usado não é do instrumento. Você veja, até que, olha só, quando nós pisamos na bola, outras pessoas vão se aproveitar do grupo. Né? Por exemplo, os evangélicos estão aproveitando, pegando o AQM e já botaram outro nome. Eles chamam de efeito Lázaro. Lázaro? Eu não sabia disso, não. Faz sentido até, né? Tem uma- Só que aí eles puxam o passarinho dele, pro lado dele. Eu não conhecia, não. Efeito Lázaro, né? Entendeu? A coisa acontece, aí que tá, a gente interpreta e puxa pro nosso. Isso é muito natural do ser humano. As religiões, ou o movimento religioso, ele sempre tem essa tendência de puxar para um coletivo, gerar uma espécie de nova religião. Essa compreensão de religião mais profunda que a gente tem, uma crença mesmo, né? Só que tem surgido muitas crenças novas, com informações que já estavam aí o tempo todo, mas vai tomando outros formatos. Outra coisa, só essa questão da internet. Veja só, existiam os livros sobre a EQM, mas pouca gente vai atrás. A internet trouxe mais isso aí. Então, existem muitos bons programas sobre a EQM. Afinal, somos nós, por exemplo, o pessoal da NUPS, que é lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, Núcleo de Pesquisa em Ciência e Espiritualidade. Eles têm canal também? Tem. Olha, TV NUPS, eu aconselho a todo mundo buscar a TV NUPS e as entrevistas do Alexander Moreira Almeida, que é o chefe ele é psiquiatra, tá? E ele tem contato com gente do mundo inteiro. Então ele está bem atualizado sobre essas pesquisas. Ele tem canal do mundo sobre isso. E tem a entrevista dele também, certo? Tem mais alguns outros canais. Agora tem muita porcaria também. Certo? Tem muita porcaria, então assim, é a hora da gente saber ver e separar o joio do trigo. Mas o NUPS, afinal que somos nós, é uma boa opção para a gente, certo? O doutor Manuel, que é espanhol, né? Manuel Sossegado é muito bom também. Eu já assisti já o dele, já. Eu acho que, olha, material tem. O que falta é vontade de estudar, é vontade de conhecer, entendeu? Aí não tem espiritualidade que consiga fazer milagres, não. Depende do nosso interesse, certo? Agora, a minha pergunta final, para depois a gente ouvir
companheiros aqui de trabalho, inclusive, Orlando, você que tem alguma pergunta a fazer. Gostei. Uma coisa, Quer não? o que é que você acha o que é que dificulta da EQM estar sendo hoje tratada dentro das instituições espíritas? O que é que falta para ela ser uma coisa que seja falada mesmo, sabe? Seja apresentada? Eu vou ser um pouco grosseiro na resposta. É ignorância e má vontade. Porque a gente se encastelou nos nossos pequenos dogmas, como qualquer outra religião. Qualquer coisa que vem de fora assusta. Infelizmente. Estou dizendo que são os espíritas todos, tem muita gente boa, mas o movimento em si. Não é a doutrina, né? Não, pelo contrário. A doutrina é um grande motor, certo? É. E colocaram num carrinho Corcel 73. O pessoal que não sabe dirigir direito. Mas é interessante esse assunto aí, já passando para a esfera do movimento espírita, queria muito a se conversar, até como uma questão para abrir os olhos, né? Ele materializou-se demais, né? Deixou de lado a doutrina, mesmo os livros, o conhecimento, que é quem transforma, e passou a atividades materiais. É o caso do movimento espírita. Palestras, disputa de tribunos, disputa de cargos. Isso é o que a gente vê muitas vezes aí. Mas eu vou fazer uma pergunta. Posso fazer minha pergunta? Eu achei só... Não, porque achei um comentário da dele. Hein? Eu fiz só um comentário agora, mas eu vou encaixar ali. Você se sinta à vontade. Não, tem que ter ordem, né? Disciplina. Disciplina. Carlos, bom, EQM é um assunto palpitante. Inclusive está instigando, ela entrou e foi aceita dentro da academia, das pesquisas, dos laboratórios, dos homens que fazem a ciência de frente. E ela leva para o conhecimento do campo espiritual. Não tem como, né? Pode chamar como quiser, vida após morte e tal. Eu pergunto, e as pessoas que não têm essa experiência de EQM e que, digamos, não têm a oportunidade de alcançar um estado de visão dos poucos, das raras pessoas em quem experimentam isso. Como é que elas podem ganhar esse conhecimento sem terem essa experiência? O que é que você diria? Gente, não é necessário você saber física para aproveitar o avião. A mesma coisa, você não precisa passar por um EQM para saber que existe um outro tipo de realidade. Você deu uma disputa agora. Né? Agora, sim, nem sempre o que é óbvio é aceito. Porque existe uma mudança de paradigma, sabe? Existe uma mudança de perspectiva. E a gente está tão acostumado com aquilo que é mais cômodo para a gente, né? Tem até uma frase que eu costumo dizer, com as poucas pessoas que eu tentava explicar um pouco o que era o espiritismo, e aí eu percebi que não era que a pessoa tivesse dificuldade de entender o conceito, era que ela tinha dificuldade de aceitar, até de forma inconsciente, quais mudanças ela teria que ter se aquela realidade que ela tinha entendido realmente fosse a verdade. Então, é um medo inconsciente de uma mudança muito profunda. É como se tudo aquilo que ela se apoiou, de repente ruísse. E aí a pessoa pode entrar. Bezerra de Menezes fala um pouco disso, né, da questão de obsessão e loucura, quando a consciência toma um choque tão grande que ela pode entrar ou em loucura ou em questões obsessivas muito fortes. Então, sistema de defesa, que também a psicologia fala muito. E tem o infantilismo, né? O infantilismo intelectual muito forte. Fica ruim. Porque tem que sair. Eu queria botar a câmera aqui, né? Mas aí não foi possível. Daqui mesmo falava, mas deixa para a próxima. Ok, então estamos já nos aproximando ao final do programa. 57 minutos. Vamos concluir já o nosso programa. Gostaria de pedir a você, Carlos, para finalizar, uma palavra que você pudesse dar, que engrandece a sua vida. Qual palavra você utilizaria que serve de engrandecimento para a sua vida? Eu
me reservo o direito de citar um outro maior do que eu. O Jung, que ele fala o seguinte: todo mundo nasce original e tende a morrer cópia. Como é? Todo Sim. mundo nasce original e tende a morrer cópia. Eu acho que ele podia fazer um esforçozinho para manter a nossa originalidade, nadando contra a correnteza da mesmice, né? Certo? E só tem duas maneiras que eu vejo para isso. Oh, É a autoinstrução, sim, e a coragem de enfrentar as resistências que vêm com a autoinstrução. Do que ele falou, né? Então, acho que, como o próprio Jesus dizia, né, ninguém acende a luz, pode deixar embaixo da mesa, Ok. de cima. Né? Então, É. E aí outra frase do Jung que é semelhante a essa é assim: ser normal, normal, é a meta dos fracassados. Entendeu? Assim, todo mundo tem a capacidade de superar a situação que está. Porque o que é existir? Existir, segundo o Heidegger, é você se desvelar, se desenvolver com o tempo. Trazer, o Jung fala, né, individuação, é você tornar real os potenciais que você acredita em você. Certo? Então, acho que a gente se vê, quando vê aqui, é que nós somos muito mais do que matéria. Como matéria também. Então, somos multidimensionais, né? Somos físicos, psicológicos, históricos, sociológicos, espirituais, tudo ao mesmo tempo. E sabe-se lá mais o que a gente é. Então, isso muito tempo. Então, assim, coragem de você se desenvolver, saber que o limite não é no céu, está mais além do céu. E somos responsáveis também pelo conhecimento que ainda vem aqui, né? Vai ter que aumenta a responsabilidade, muda o modo de ver o mundo, e isso impacta as pessoas. Esse medo de assumir a E responsabilidade. uma frase que ela repercutiu nas decisões da sua vida, uma frase que você viu. Cada um acredita que sempre tem alguma coisa que toca ele, sabe? Essa é a antiga, ó. Conhece a ti mesmo, conhece a verdade do universo. e os deuses? Bom, então, agora eu quero ver as suas referências finais, porque nós vamos depois ter a nossa prece para finalizar. Só um aviso assim para quem se empolgou, tá? Ninguém busque produzir um EQM espontaneamente, não, porque, certo? É suicídio. Afinal de contas, a temível, um dia ela chega para a gente. Só que quando chega, a gente pode perceber que ela não é tão temível assim, não. Porque essa é a maior das bênçãos quando ela vem naturalmente. Enquanto isso, a gente vivencia, certo? O dia de hoje, como se fosse o último, dando o melhor da gente e absorvendo o melhor que for possível absorver. Muito bem. Muito bem. Carlos, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui. Com certeza você virá para a gente debater com você e aprender com você outros temas. Vamos pedir agora ao nosso irmão Ronald para fazer a nossa prece final e pedir também aos nossos ouvintes para que se inscrevam, deixem o like e que possam divulgar o nosso programa Auto Espírita, que hoje teve um tema que foi importantíssimo, que é a EQM, Experiência Quase Morte. Graças a Deus. Vamos então agradecer toda a assistência e a oportunidade desse estudo de realizar e que esse programa possa alcançar e tocar muitas mentes para novas reflexões. Deus, nosso Pai de misericórdia, a nossa gratidão, Senhor, pela oportunidade desses minutos aqui de confabulações elevadas que nos remetem, Senhor, aos nossos destinos superiores da vida maior e nos mostram a Terra, a existência terrena, como abençoado degrau em que podemos construir a nossa realidade, o nosso patrimônio definitivo e eterno, que através das experiências
que vós nos concedeis a cada dia. E que a tua paz e a tua misericórdia e que esses conhecimentos possam se espalhar aí em paralelismo com o esforço da espiritualidade maior, que, sob o comando de Jesus, distribui, espalha-se e luta para que a humanidade possa, os homens possam adquirir o conhecimento e buscarem, assim, saber fazer as melhores escolhas que nos levarão sucessivamente até vós. Assim seja. É a terceira razão por encerrado o nosso Pauta Espírita no dia de hoje.